Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo todos os tópicos gramaticais mais básicos do japonês, que são aqueles de nível N5 que aparecem na prova de proficiência de língua japonesa. Antes da gente começar, eu preciso dar alguns avisos. Primeiro, cada tópico gramatical vai ter apenas uma frase de exemplo. E essa frase de exemplo vai ter poucas palavras. Eu fiz assim para que o nosso estudo fique mais eficiente. Caso você queira mais frases de exemplo, eu recomendo o meu livro, Gambare N5000, que, como o nome diz, ele tem 1000 frases de exemplo de nível N5, Outra coisa, o meu objetivo é que esse vídeo seja um guia completo de gramática do nível N5, mas se por acaso eu achar necessário adicionar algum tópico, terá um vídeo bônus, então pode ficar tranquilo. E por último, eu recomendo que você memorize, esses tópicos gramaticais, utilizando um programa chamado Anki, que aqui no canal também tem um vídeo completo ensinando a utilizá-lo. É isso, então chega de enrolação e vamos lá para o primeiro tópico gramatical. Partícula wa mais des. Watashi wa Buradirudin desu. Watashi é eu, é uma forma formal de falar eu. Buradirudin seria brasileiro, no sentido de pessoa que nasceu no Brasil. E agora tem a parte da gramática. A partícula wa é utilizada para a gente marcar o tópico principal de uma frase. Ela normalmente não é traduzida para o português, mas se você ver uma tradução, vai ser algo como falando de. E uma coisa que você deve ter percebido sobre a partícula wa é que, apesar de ser escrito com ha, ela é lida como wa. Então, preste atenção aí na hora que for escrever, tá bom? E o que é des? Des é uma cúpula gramatical, um elemento gramatical que a gente coloca no final de uma afirmação para deixá-la mais polida, ou seja, mais formal. Watashi wa Buradirudin desu. Falando sobre eu, sou brasileiro. Esse aqui é o tópico mais básico e eu acho que ele é bem fácil de entender. Agora vamos para o segundo tópico gramatical, que é a partícula o. E assim como a partícula wa, a leitura dela é um pouquinho diferente. Apesar da gente ler como o, ela é escrita com a letra o do hiragana, Então preste aí atenção, Ichigo taberu. Ichigo é morango e taberu é comer. Ichigo taberu, eu como morango. Qual é a função da partícula o, Joaci? É indicar o objeto de um verbo, Quem come, come alguma coisa. Se o verbo fosse, por exemplo, beber, que é nomu. Quem bebe, bebe alguma coisa. Também utilizamos a partícula o. E é nesse sentido. Sempre que um verbo pede um objeto, a gente tem que marcar esse objeto com o. Outra coisa que você deve saber sobre essa partícula é que às vezes ela oculta quando a gente está falando de forma informal, tá bom? Mas no contexto escrito, no contexto formal falado, ela mantém. Quando eu falo contexto formal, estou falando em contexto que você está falando com pessoas que você não é íntimo, pessoas que você acabou de conhecer, com um chefe, com algum outro superior na escola. Sempre que você está falando com pessoas dessa categoria, você tem que utilizar um discurso formal, tá? Mas isso é coisa mais avançada. Só tenha em mente que em contextos informais, essa partícula pode, sumir, tá bom? E eu preciso te falar algumas coisas sobre verbos em japonês, já que apareceu um agora, A primeira coisa é que a forma padrão do verbo a gente chama de forma dicionário ou forma dishō. Dishō é a palavra em japonês para dicionário, tá? E é a partir desta forma, que a gente conjuga o verbo em outras formas. Então, essa forma é o fundamento para tudo que a gente vai fazer em relação a verbo em japonês, Outra coisa que você deve saber é que essa forma padrão, ela é informal. Ou seja, a gente só utiliza com pessoas que são íntimas da gente. Amigos, parentes, esposa. A gente usa essa forma raiz, essa forma mais pura, do verbo. Agora que eu te ensinei sobre essa peculiaridade, tem algumas outras informações importantes também. Essa forma padrão serve para indicar ações que você faz com frequência. Por exemplo, na frase, eu ando para a escola. Não quer dizer que você está andando naquele momento, mas quer dizer que você faz essa ação com frequência. Outra função dessa forma padrão do verbo é indicar o futuro. Por exemplo, essa mesma frase que eu estou te mostrando aqui pode indicar o futuro. Ichigo taberu.
Eu vou comer morango. Ué, José, mas a frase é escrita exatamente igual. Como eu vou saber se está falando do presente ou do futuro? De fato, é um pouquinho complicado mais do que português, porque não tem uma conjugação certa no verbo. Mas não quer dizer que é difícil. A gente vai saber se é no presente ou é no futuro de duas formas. Primeira, pelo contexto, né? Pelo contexto dá para supor se está falando de algo de agora ou algo que vai acontecer depois. Outra forma de saber se é futuro ou presente é se a frase tem uma palavra que indica tempo. Por exemplo, amanhã, semana que vem. Bem, isso é basicamente tudo sobre verbos que você precisa saber. O próximo tópico gramatical, que é a partícula H. Ashita wa ane ga hataraku. Ashita é amanhã. O a é a partícula que indica o tópico de uma frase. Ane é a irmã mais velha, quando você está falando da sua própria irmã mais velha. Ga, já vou falar a função, calma aí. E hataraku é o verbo trabalhar. A função do ga é indicar um sujeito que pratica uma ação. Nesse caso, o sujeito é minha irmã mais velha, que está praticando a ação de trabalhar. Ashita wa ane ga hataraku. Amanhã, minha irmã mais velha trabalha. Muito simples essa partícula, não tem confusão. Hoje eu vi gente confundindo A com H, mas olhando aqui, elas não parecem ter exatamente a mesma função. Isso porque não tem a mesma função mesmo, né? Por exemplo, nessa frase, vamos ignorar ashita wa, vamos fingir que não existe. E que a frase é ane wa hataraku. Falando sobre minha irmã mais velha, amanhã ela trabalha. Como você pode ver, apesar da gente não estar utilizando o H, o A cumpriu a mesma função. Mas como você pode ver, ao utilizar o A para a gente marcar um sujeito, muda o sentido da frase. Quando você coloca o A para marcar o sujeito, você está dando destaque no sujeito. Você quer dar ênfase que quem está fazendo aquela ação é sua irmã, não na ação que ela vai fazer. E outro tópico que leva a partícula H é ga-aru e ga-iru. Ga-aru é utilizado para a gente indicar a existência de algo inanimado, ou seja, algo que não se move. Kuruma ga-aru. Kuruma é carro, ga-aru é existir, né? Kuruma ga-aru. Existe um carro, tem um carro. E quando eu falo coisas inanimadas, é coisas inanimadas no sentido de que não se movem sozinha. O carro, por si só, é inanimado, mas para ele andar, ele precisa de alguém agindo sobre ele, né? Um motorista, seja dentro do carro, seja remotamente. Tem outra explicação que o pessoal gosta de dar também, que é inanimado no sentido de não ser vivo, né? E o pá do ga-aru é o ga-iru, que é o contrário, né? É utilizado para coisas animadas, ou seja, coisas que se mexem, como seres vivos. Neko ga-iru. Neko é gato, ga-iru é existir, né? É animado no sentido de ser algo vivo, né? Tipo um peixe, uma bactéria, um animal, né? Um cachorro, é nesse sentido, né? Neko ga-iru, tem um gato, existe um gato. Agora vamos para outra partícula, que é a partícula to. Ela funciona muito como E do português. Tamago to, pão ou kao. Tamago é ovo, to é a partícula para juntar dois substantivos. Pan é pão. Tomato to pan seria ovo e pão. O kao. Kao é o verbo comprar, né? Tamago to pan ou kao. Vou comprar ovos e pão, né? Outra característica muito interessante da língua japonesa é a questão de plural e singular, que na verdade basicamente não existe. Para você indicar que algo é uma coisa ou várias, você precisa utilizar um numeral. Então, essa frase pode ser tanto vou comprar ovos e pães, como vou comprar um ovo e um pão, né? Pode ter esses dois sentidos, dependendo do contexto. Mais uma partícula, e agora é a partícula D. A função da partícula D é indicar um meio que algo acontece. O meio pode ser tanto um objeto quanto um local. A frase de exemplo é: Kami wa hasami de kiru. Kami é papel, hasami é tesoura
E kiru é o verbo cortar. Hasame de kiru seria cortar com a tesoura. Kami wa hasame de kiru. Corto papel com a tesoura. Ou eu vou cortar o papel com a tesoura. Tem os dois sentidos, né? Agora a gente vai ver mais exemplos de frase com a partícula de, só que ela está indicando um meio que é um local, né? O meio da ação é um local. Restaurant de bangohan o tabemashita. Restaurant é restaurante. De está indicando o meio, né? O meio que a gente está fazendo essa ação. Bangohan é jantar. Tabemashita é o verbo tabemasu, no passado, né? Ou seja, comeu. Bangohan o tabemashita seria comer o jantar, né? E na tradução eu simplesmente encurtei para jantei, né? Porque fica mais fácil, né? Restaurant de bangohan o tabemashita. Eu jantei no restaurante. E o meio não precisa ser um local em específico. Pode ser, por exemplo, uma nação inteira, né? Por exemplo, na frase, Imoto wa kuni de ichiban kashikoi desu. Imoto wa é a irmã mais nova. Kuni é país. Tá falando aqui do próprio país, né? Ichiban é o mais. Kashikoi é inteligente. Imoto wa kuni de ichiban kashikoi desu. A minha irmã mais nova é a mais inteligente do país, né? E assim a gente finaliza a parte do D no nível N5, né? E o próximo é uma das partículas mais fáceis do japonês, que é a partícula K, que é utilizada para transformar qualquer frase em uma frase interrogativa. Kore wa nomu ka? Kore é isso. Nomu é o verbo beber. E ka tá aí, né, para transformar em pergunta, né? Kore wa nomu ka? Você bebe isso ou você vai beber isso? Né? Bem fácil. É só adicionar aí no final da frase que ela vira uma frase interrogativa. O próximo é a partícula mo, que a gente pode traduzir ela como também, né? Ototo mo benkyou suru. Ototo seria irmão mais novo. Benkyou suru é o verbo estudar, né? Existe no japonês uma coisa muito interessante, que é você juntar um substantivo com o verbo suru. Suru é fazer. Quando você faz essa combinação, você cria um verbo. Benkyou é estudo, suru é fazer. Benkyou suru é estudar, né? Ah, uma coisa que você tem que lembrar é que é opcional você utilizar a partícula o quando você vê verbos compostos. Como, por exemplo, benkyou suru, né? Pode ser tanto benkyou suru, né, com a partícula, ou benkyou suru. Ambos estão certos. Lembre disso quando você vê verbos que usam suru para ter, né, seu sentido aí completo. Mas é só com algumas palavras específicas que a gente pode fazer isso, tá bom? Ototo mo benkyou suru. Ototo mo, meu irmão mais novo também, benkyou suru, estuda. Agora a gente vai ver sobre os adjetivos. E na língua japonesa existem dois tipos de adjetivo. E o primeiro é o adjetivo de tipo i. Hayai neko desu. Hayai é o adjetivo rápido, né? Como você pode ver, ele termina com i. Hayai neko desu. Neko é gato. Hayai neko desu é um gato rápido. O outro tipo de adjetivo é o adjetivo de tipo na. E qual é a diferença? A diferença mais clara é que os adjetivos de tipo na não terminam em na. Esse na que você está vendo aí é um na que é necessário para conectá-lo junto com o substantivo. Mas, no final, o adjetivo mesmo é só kire. Kire é bonita, linda, né? Geralmente é um adjetivo para falar de uma beleza feminina. Kire também pode ser limpo, né? Dependendo aí do contexto. Outra característica dos adjetivos de tipo na que você deve saber é que eles também são substantivos. E essa é uma diferença muito importante em comparação ao outro tipo de adjetivo. Kirena kidesu. Ki é árvore, né? Kirena kidesu. É uma árvore bonita. Outra característica bem interessante dos adjetivos em japonês é que os adjetivos de tipo i, eles são conjugados. Igual um verbo, sabe? Você tem que mudar a forma que ele está escrito. Por exemplo, na frase Omoshirokunai eiga desu. Omoshirokunai é o verbo omoshiroi.
Como você pode perceber, ele perdeu o i e ganhou o kunai. Então, omochiroi, que é interessante, vira omoshiro kunai, ou seja, não é interessante. E eiga é a palavra filme. Omoshiro kunai eiga desu. É um filme que não é interessante. Agora a conjugação do adjetivo do tipo ni no passado. Samui. Samui é frio quando a gente fala em relação ao clima. Kino wa samukata desu. Kino é ontem. Samukata. Como você pode ver, o adjetivo samui perdeu o i e ganhou kata. Samui é frio. Samukata é estava frio. Kino wa samukata desu. Ontem estava frio. E agora a combinação das duas formas. A conjugação na forma passada e na forma negativa ao mesmo tempo. E o adjetivo que a gente vai estar utilizando é atsui, que é quente quando a gente fala de clima. Nigatsu wa atsuku nakatta desu. Atsuku nakatta é o verbo atsui no passado negativo. Ele perde o i e ganha kunakatta. Nigatsu é fevereiro. Nigatsu wa atsuku nakatta desu. Fevereiro não foi quente ou não estava quente, né? Agora vamos ver mais coisas sobre os verbos, né? Vamos aprofundar mais um pouco. Em japonês existem 3 tipos de verbo: ichidan, godan e irregulares. Ichidan também pode ser chamado de verbo de tipo ru e godan também pode ser chamado de verbos de tipo u. Um exemplo de verbo do tipo ichidan é taberu, né? A gente chama de verbo de tipo ru porque ele termina kuru. Eu acho que é bem óbvio isso, né? Só que isso é um pouquinho diferente quando a gente fala dos verbos do tipo godan. Eles terminam com u, mas não com a vogal u, mas sim com um som de u. Por exemplo, verbos do tipo godan pode tanto terminar com su, igual em nakusu, que é perder algo, né? Também pode terminar com u, né? Igual em kau, que é comprar. Também pode terminar com mu, igual nomu, que é beber. Também pode terminar com tsu, no verbo tatsu, que é ficar de pé. Também pode terminar com nu, no verbo shinu, que é morrer. Também pode terminar com ku, no verbo kaku, que é escrever. Também pode terminar com gu, tipo no verbo oyogu, que é nadar. Também pode terminar com bu, igual no verbo asobu, que é brincar. E também pode terminar com ru, igual em yaru, que é existir para coisas inanimadas. Mas Joci, meu Deus, como é que eu vou saber se é um ou outro? Realmente importa saber se é um ou se é outro? Importa na hora que a gente for conjugar, né? Mas fique tranquilo que naturalmente você meio que vai conseguir saber se é um ou se é outro, né? Qualquer coisa, ainda existe o bom e velho dicionário para a gente olhar essas informações, né? E na língua japonesa, geralmente tem 2 exceções aí de conjugação, que é o suru e o kuru. Suru é o fazer, né? Igual a gente já tinha visto, é o verbo fazer, e kuru é vir, né? Tem alguns casos que alguns outros verbos mudam de conjugação, mas basicamente a exceção é esses 2. Dito isso, agora a gente pode ir para a conjugação do verbo em si. Mas a gente não vai conjugar na negativa, no passado negativo. A gente vai aprender a transformar verbos da forma padrão, que é a forma informal, na forma padrão, que é a forma mas, né? Um exemplo de forma mas. Shinsei na sushi o tabemasu. Shinsei é fresco, sushi é sushi. O, né, tá marcando aí o objeto de um verbo e tabemasu é o verbo taberu na forma mas. A forma mas, né, como eu já tinha dito, é utilizada para a gente falar com pessoas que a gente não é íntimo, né? É professor, pessoa desconhecida, chefes, superiores. A gente usa esta forma aqui de discurso, tá bom? Já sei, mas como é que eu faço para passar um verbo da forma informal, né, da forma de show, para a forma mas? Para os verbos de tipo ichidan, você tira uru e troca por mas. Por exemplo, o verbo taberu, que é comer, vira tabemasu, que é comer, né? O significado continua igual, só troca o nível de formalidade. Para os verbos de tipo godan, a gente troca a sílaba final
por um equivalente da mesma família com som de I. Por exemplo, da família do Sul, o equivalente da família lá do Hiragana, que tem som de I, é o Shi, né? Então, nakusu, que é perder algo, vira nakushimasu, que também é perder algo, né? Só muda a formalidade. E é basicamente essa forma que a gente faz, né? Troca por um equivalente da mesma família com som de I. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para você ver que o padrão continua. Kau, que é comprar, vira kaimasu, né? O U vira I. Nomu, que é beber, vira nomimasu, né? O mu vira mi. Tatsu vira tachimasu. O tsu vira ti, né? São da mesma família. Shinu vira shinimasu, né? O nu vira ni. Kaku vira kakimasu, bem tranquilo, né? Kaku é escrever. Oyogu, que é nadar, vira oyogimasu, né? Como você pode ver, o tenten se mantém, né? Que é esse risquinho aí em cima. Asobu vira asobimasu, né? O fu e o ri são da mesma família. Como você pode ver, o tenten aí se mantém, né? Aru vira arimasu. Então, naquela frase que a gente tinha visto, kuruma ga aru vira kuruma ga arimasu. O sentido fica o mesmo. Tem um carro, né? E agora, como é que a gente faz essa transformação dos irregulares? Como o nome já diz, eles são irregulares, não tem um padrão. Mas como são só dois, é mais tranquilo. Suru, que é o verbo fazer, vira shimasu. E por último, kuru vira kimasu. Mas eu acho bem tranquilo essa transformação. Quando você aprender, memorizar várias palavras, vários verbos, você vai conseguir conjugar de um para o outro de forma automática, né? Eu só estou te mostrando como é que é feito para você ter uma ideia, né? Que tem regras e tudo mais, né? Não estou dizendo para você memorizar elas assim, fora de frases, né? Isso fica mais difícil para a gente. Agora a gente vai ver como é que a gente faz a forma masu na forma negativa, ou seja, além de ser formal, está indicando uma negação. E é bem fácil. Depois da gente passar para a forma masu, é só a gente trocar o mas por masen. Por exemplo, na frase, o sake o nomimasen. O sake pode ser tanto sake, né, a bebida japonesa e a base de arroz, quanto bebida alcoólica. Nomimasen é o verbo nomimasu, né, que a raiz dele é o nomu, né, a forma padrão dele. Nomu, nomimasu, então nomimasen. O sake o nomimasen. Eu não bebo bebida alcoólica. E também para passar para o passado é bem simples. A gente troca o masu por mashita. Por exemplo, na frase Kyou wa koen de arukimashita. Arukimashita vem de arukimasu, que vem de aruku. Arukimasu, caminhar, arukimashita, caminhei. Kyou wa koen de arukimashita. Hoje eu caminhei no parque. E eu tenho que dar um aviso aqui muito importante. Se você já assistiu o canal, você já sabe disso. Mas se esse aqui é o primeiro vídeo que você está vendo, você deve ter percebido que a prolongação do Kyo está escrito com a nossa alfabeto, né? Da forma que é dita, né? Não da forma que é escrita normalmente. Então, só tem esse detalhe mínimo que eu deveria deixar claro, né? Antes que as pessoas achem que eu estou errando um negócio tão bobo assim, né? Dito isso, vamos ver como é que a gente passa a forma masu para o passado negativo. E nada mais nada menos do que uma combinação dos dois, né? Em vez de ser masen ou em vez de ser mashita, é masen deshita. Wain wa nomimasen deshita. Eu não bebi vinho. Agora que a gente viu tudo sobre o masu, vamos ver um pouquinho mais sobre afirmações, só que dessa vez no passado. Como você já sabe, a gente utiliza o des para deixar as afirmações no presente polidas, né? Ou seja, formais. Agora, para a gente fazer uma afirmação no passado de forma polida, a gente utiliza o deshita. Como na frase, Yasumi wa kinou deshita. Yasumi é folga, kinou é ontem, deshita é era. Asumi wa kinou deshita. O dia de folga, né, foi ontem. Algo muito interessante da língua japonesa é ocultar algumas palavras. Yasumi significa folga, mas a gente sabe que a folga é um dia, então meio que fica subentendido a palavra dia, né? Em português isso também acontece,
mas em japonês isso acontece muito, né? Então vamos prestar atenção. Agora vamos voltar para as partículas, e dessa vez com a partícula que tem muitos usos, mas a gente vai estar aprendendo apenas alguns no nível N5, né? Que é a partícula ni. Nessa frase aqui, a partícula ni está sendo utilizada para marcar local. Koen ni ikimasu. Koen é parque, ikimasu é o verbo iku, que é ir. Koen ni ikimasu. Eu vou ao parque. Né? O ni está marcando o local, que é o parque, né? Koen. Outro uso do ni é marcar o tempo, né? Só que tem um detalhe também, esse ni não marca qualquer tempo, ele só marca tempo exato. Como 3 horas, né? Uma hora exata. Próxima segunda, né? É uma segunda específica. 2025, né? É um ano específico. No Natal é uma data específica. Durante a tarde também é uma coisa específica. Geralmente são esses tipos de tempo, né, que o ni marca. Geralmente as outras coisas não precisam do ni, né? Doyobi ni tomodachi to aimashita. Doyobi é sábado, tomodachi é amigo, aimasu é o verbo au, que é se encontrar. E esse to aí, vou te dizer, que é o mesmo to que a gente já viu. Só que aqui ele não pode ser traduzido exatamente como e, mas o sentido é igual, né? Você tá juntando dois substantivos. Só que o segundo está oculto. Quem é o segundo seria eu, né? Seria tomodachi to watashi. O amigo e eu. Mas, como eu que estou falando, a gente pode ocultar o watashi, né? Então, esse to aqui a gente poderia traduzir como com, né? O sentido fica igual, mas em português a gente tem que trocar, porque senão não faz sentido, né? Doyobi ni tomodachi to aimasu. Eu vou me encontrar com meu amigo no sábado, né? Doyobi é sábado. Outra partícula é uma partícula bem facinha e parecida muito com to, que a função dela é exemplificar coisas num conjunto maior. Por exemplo, daidokuro ni nabe ya shoki ga arimasu. Daidokuro é cozinha, nabe é panela, shoki são talheres. Então você está falando, na cozinha há panelas e talheres, entre outras coisas. Né? Você deu o exemplo de duas coisas, panela e talheres. Mas pode ter outras coisas, por exemplo, pratos, eletrodomésticos, né? Tem coisas aí que existem, mas você não está falando o nome delas, né? Então serve para isso, para você exemplificar itens de um conjunto maior. Outra partícula muito interessante é a partícula he. A função dela é indicar movimento em direção a um local. Agora, vamos ver a frase. Atode toshokan e ikimasu. Atode é depois, toshokan é biblioteca, ikimasu é ir. Atode toshokan e ikimasu. Depois vou em direção à biblioteca. Se a gente utilizasse ni, a gente teria que o objetivo de ir seria chegar na biblioteca, né? Quando a gente está utilizando a partícula he, dá para se entender que seu objetivo não é exatamente chegar na biblioteca, mas sim que você está indo na direção de lá, né? Eu sei que essa diferença pode ser um pouco confusa, mas um deixa claro o objetivo, outro só fala que você está indo naquela direção. Então essa é a definição mais simples para isso, tá bom? Dito isso, vamos para outra partícula, que é a partícula kara, que a função dela é indicar ponto de partida nesse contexto aqui que a gente está estudando. Buradiru kara kimashita. Buradiru é Brasil, kara é a partir, Buradiru kara seria a partir do Brasil. Kimashita. Kimashita é o verbo kuru, ou seja, vir. Kimashita, vim. Buradiru kara kimashita. Eu vim do Brasil, né? Tem muitos cursos por aí que ensinam isso aqui, né? Kara kimashita, como se fosse uma expressão. E não deixa de ser. Mas é importante você saber os elementos para que você possa modificá-los e também para que você possa entender como é que funciona a língua japonesa e não sair decorando frases completas sem entender o que é o que. Isso fica muito confuso e pode acabar
trazendo apenas confusão para quem está começando a estudar agora, né? Então, eu não gosto de ensinar a expressão completa, eu gosto de ensinar a expressão parte a parte para que você entenda o que é aquilo, né? Dito isso, partícula cará, a partir. Tem o combo dela, vamos dizer assim, um par dela, que é a partícula made, que ela indica ponto de chegada. Por exemplo, na frase, uchi kara gakkou made toi desu. Uchi é lar, quando a gente fala do nosso próprio lar. Gakkou é escola. Made é a nossa partícula aí, né? Indica ponto de chegada. Que a gente pode traduzir como até, né? Dependendo aí do contexto. Toi é longe. Des, né? Para deixar a afirmação polida. No presente, é claro. Uchi kara gakkou made toi desu. A partir da minha casa até a escola é longe. Esse é o sentido dessa frase. E por isso é bom a gente aprender essas duas partículas juntas, né? Que o sentido delas se complementa, tá bom? Agora a gente vai ver duas coisas muito similares, que é uma shoka e uma senka. Vamos começar com uma shoka. E a função dela é para indicar uma sugestão de ação conjunta, né? A pessoa está te convidando a fazer algo com ela. Por exemplo, na frase, Issho ni benkyou shimashou ka? Issho ni é juntos. Benkyou é estudo. Benkyou suru é estudar, né? E benkyou shimashou ka é vamos estudar. Issho ni benkyou shimashou ka? Vamos estudar juntos. O muito parecido com mashou é o masenka, que tem uma função bastante parecida, mas não é igual. O masenka é utilizado basicamente para a gente fazer um convite, né? Eu sei que pode parecer um pouco parecido com o machoka, mas tem essa leve diferença, né? Issho ni keiki o tabemasen ka? Keiki é bolo, tabemasen é o verbo tabemasu, que é comer. Keiki o tabemasen ka? Que tal comer um bolo? E a principal diferença, quando a gente comparar com machoka, seria que ela não está se incluindo aqui na participação de comer o bolo. Ela apenas está te oferecendo, né? Keiki o tabemasen ka? Que tal comer um bolo? Você quer comer bolo? Né? Seria nesse sentido. Agora vamos para a partícula no, que é a partícula que indica possessão. Chichi no kuruma wa aoi desu. Chichi é pai, quando a gente fala do nosso próprio pai. Kuruma é carro. Chichi no kuruma, o carro do papai, né? Quem é dono vem primeiro, que é chichi, e quem é objeto possuído vem depois, que é kuruma, que é o carro. Chichi no kuruma, o carro do meu pai, né? Aoi desu. Aoi é azul. Chichi no kuruma wa aoi desu. O carro do meu pai é azul. Agora, vamos ver algo em relação à posição, né? A gente mais cedo tinha visto a palavra kore, que é isso. Só que ela tem colegas, que é o sore e o are. Não tem exatamente uma tradução exata para cada um desses, porque dependendo do contexto, quando você for traduzir, ele pode acabar recebendo outra tradução em português, né? Mas vamos, por agora, entender que é isso, isto e aquilo, tá bom? Kore é utilizado para a gente falar de objetos que estão mais próximo da gente do que da pessoa que a gente está falando, né? Por exemplo, kore wa kuruma desu. Isso é um carro. O que dá para a gente entender? Que para a pessoa que eu estou falando isso, o carro está mais próximo de mim do que dela. Bem tranquilo. O sore é justamente o contrário. O carro está mais perto da pessoa que eu estou falando do que de mim. Por exemplo, sore wa nabe desu. Nabe é panela, né? Sore wa nabe desu. Isto é uma panela, né? Tá mais próximo da pessoa que eu estou falando do que de mim. E, se você pensar um pouco, você consegue entender para que serve o are. Are é tanto para o objeto que está longe de mim, quanto da pessoa que eu estou conversando, né? Are wa hikoki desu. Hikoki é avião. Are wa hikoki desu. Aquilo é um avião, né? Tá longe de nós dois. É claro que eu explicando assim, falando, pode ficar um pouco difícil. Então vamos para as frases que você pode adicionar no Anki depois, né? Kore wa pineapple desu. Kore é isso.
pineapple é abacaxi. Kore wa pineapple desu. Isso é um abacaxi. Mais uma. Sore wa kakoi desu. Sore é isto. Kakoi é legal. Sore wa kakoi desu. Isso é legal. E por último, are wa hikoki desu ka? Are é aquilo. Hikoki é avião. Desu ka é? Are wa hikoki desu ka? Aquilo é um avião? Kore, sore e are é quando a gente está falando de objeto. Existe também um combo desse para a gente falar de local, que é koko, soko e asoko. Koko é aqui, soko é ali e asoko é lá. E a posição é exatamente a mesma. Koko, estou falando no local onde eu estou. Soko, eu estou falando do local onde a pessoa que eu estou conversando está. E asoko, estou falando de um local que está longe tanto de mim quanto da pessoa que eu estou conversando, né? E vamos ver isso dentro de frases. Koko ni bin ga arimasu. Koko, aqui, bin é garrafa, arimasu, ga arimasu é ter, né? Koko ni bin ga arimasu. Aqui tem uma garrafa. Soko ni tori ga imasu. Soko, ali, tori é pássaro, ga imasu é existir para coisas vivas, né? Soko ni tori ga imasu. Ali tem um pássaro. E por último, asoko ni puru ga arimasu. Asoko é lá, puru é piscina e ga arimasu existir, né? Asoko ni puru ga arimasu. Lá tem uma piscina. E agora o último trio é o kono, sono e ano. Meu Deus, Jossi, é muita coisa assim. E a diferença desse é que você é obrigado a colocar um substantivo depois disso, né? Porque se você não for falar o substantivo, você usa kore, sore e are. Mas se você for falar o substantivo, você precisa desse. Vamos ver dentro de frase para ficar mais tranquilo. Kono borupen wa kuroi desu. Kono, esta. Borupen, caneta esferográfica. Kuroi, preto. Kore wa borupen wa kuroi desu. Esta caneta esferográfica é preta. Isso aqui dá para entender de duas formas, né? Tanto que a caneta é literalmente preta, tanto que a tinta da caneta é preta, né? Acaba tendo esses dois sentidos. Mais uma frase. Sono ramen wa karai desu. Sono, esse, ramen, é lamen, né? O miojo, né? Karai é apimentado. Sono ramen wa karai desu. Esse lamen é apimentado. E por último, ano yama wa takai desu. Ano é aquela, yama é montanha, takai desu é alta. Ano yama wa takai desu. Aquela montanha é alta. Agora a gente vai ver duas coisas porque elas podem ser aprendidas juntas, né? Que é a partícula yo e janai desu. Primeiro, a partícula yo. O que é? É uma partícula que a gente coloca no final da frase para deixar a afirmação mais forte, né? Eu gosto muito de dizer que ela seria como um ponto de exclamação, né? Aquele risquinho assim com um ponto embaixo, com um som, né? Eu sei que tem professor que não gosta dessa interpretação, mas é muito mais fácil você entender ela assim, né? Quando você quiser deixar uma afirmação mais forte, você coloca yo no final. E janai desu seria aí a forma negativa de desu, ou seja, desu é, né? Seria algo como é. E janai desu seria algo como não é, né? Agora, vamos ver a frase de exemplo. Sono koto wa watashi no janai desu yo. Sono é essa. Koto seria uma coisa física, né? Um objeto. Watashi é eu, formal, né? No é a partícula aí que indica possessão. Watashi no seria meu, né? No caso aqui é minha, né? Janai desu não é. E yo tá aí para adicionar aí exclamação à frase, né? Deixar mais forte. Sono koto wa watashi no janai desu yo. Essa coisa não é minha, né? Nesse sentido. Uma partícula muito parecida com a partícula yo é a partícula ne, que também vai no final da frase. E sua função é muito parecida com o né do português, né? É falar algo que você acha que o ouvinte também concorda. Como, por exemplo, na frase, Kyou wa mushiatsui desu ne. Kyou é hoje,
Mushiatsui é abafado, ou seja, quente e úmido, né? Quando a gente fala de clima. Des para transformar a afirmação em afirmação formal. E o né tá um negócio aí pra gente falar algo que a gente acha que o ouvinte concorda. Kyou wa mushiatsui desu né? Hoje tá abafado, né? A gente já aprendeu desta e agora ficou faltando o janakata, que seria aí passado negativo, né? Janakata desu não era, né? Kyonen wa daigakusei janakata desu. Kyonen, ano passado, daigakusei, estudante universitário, janakata desu. Eu não era. Kyonen wa daigakusei janakata desu. Ano passado, eu não era um universitário, né? Um estudante universitário. Agora vamos ver alguns advérbios de frequência. O primeiro é itsumo, que é sempre. Yoru ni itsumo benkyou shimasu. Yoru é noite, itsumo é sempre e benkyou shimasu é estudar, né? Yoru ni itsumo benkyou shimasu. Eu sempre estudo à noite. Algo muito interessante do japonês é a questão da posição das coisas. Tirando o tempo que geralmente vem na frente e o verbo que vem no final, as outras coisas podem ter qualquer posição, né? Qualquer posição no sentido que a frase continua tendo o mesmo sentido. Outro advérbio de frequência é tokidoki, né? Um pouquinho difícil de falar, que significa às vezes. Tokidoki, restaurant ni ikimasu. Tokidoki, às vezes, restaurant é restaurante, ikimasu é ir. Tokidoki, restaurant ni ikimasu. Às vezes eu vou no restaurante. Mais uma. Shumatsu ni yoko biro nomimasu. Yoko é frequentemente. Shumatsu é final de semana. Biro é cerveja e nomimasu é beber. Shumatsu ni yoko biro nomimasu. No final de semana, frequentemente eu bebo cerveja. O próximo adjetivo de frequência é tabun. Koibito wa tabun kimasen. Koibito pode ser tanto namorada quanto namorado, né? Koibito aí no sentido de meu amado, minha amada, né? Por isso é uma palavra aí utilizada para os dois gêneros. Tabun é talvez e kimasen é o verbo kuru, né? Na forma máxima e na forma negativa, né? Ou seja, não vem. Koibito wa tabun kimasen. Eu vou aproveitar que apareceu a palavra aí koibito para te explicar algo muito interessante. Na língua japonesa, além de não ter singular e plural diretamente na palavra, palavras também não têm gênero. A maioria delas servem tanto para falar quando é uma mulher, quanto para um homem, né? Só tem algumas palavras específicas que só tem gênero definido. Por exemplo, kangoshi é enfermeira, não é enfermeiro, né? Mas palavras como sensei, né? Que é professor, pode ser tanto para professor quanto para professora, né? Omawari-san, que é policial. Kaishain, que é funcionário de empresa. Todas essas palavras se aplicam tanto quando a gente está falando de mulher, quanto quando a gente está falando para homem, né? Então, tem isso em mente, né? Um tópico muito importante do japonês, que agora a gente sabe, né? Outro advérbio de frequência é o taitei. Taitei, que é normalmente, geralmente, né? Taitei wa kanojo ga chikoku shimasu. Taitei, normalmente, geralmente. Kanojo, ela, né? Mas tenha cuidado ao usar essa palavra, porque ela também significa namorada, né? Chikoku é atraso. Chikoku shimasu é se atrasar. Taitei wa kanojo ga chikoku shimasu. Normalmente, ela se atrasa, né? Agora vamos voltar para as partículas. E dessa vez com um uso diferente de uma partícula que a gente já viu, que é a partícula K. Só que dessa vez ela não está transformando uma frase em pergunta, mas sim criando uma alternativa entre dois itens. E a melhor forma de entender ela é como se fosse a palavra ou, né, em português. Ocha ka kohyou nomimasu. Ocha é chá, né? Corre é café e nomimasu é beber. Ocha ka kohyou nomimasu. Bebo chá ou café, né? Bem facinho, só colocar aí entre dois substantivos, né? Agora vamos ver um pouco sobre a forma padrão do verbo, que é a forma de shou. A gente já tinha visto que ela sozinha, né, significa o presente
e também que ela é informal. Agora a gente vai aprender a transformar esse verbo informal afirmativo, né, na sua forma negativa. Vamos pegar aqui o verbo tabiru. Tabiru, que é comer, né? Na forma negativa, ele vira tabenai, né? Niku tabenai. Niku é carne, né? Tabenai, não come. Niku tabenai, não como carne. Agora vai ser muito importante a questão que a gente viu mais cedo, né? Cada tipo de verbo é conjugado de uma forma diferente. Para verbos de tipo itidan, né? Ou os verbos de tipo ru, né? Que é a mesma coisa, a gente troca o ru por nai, né? Igual aí no exemplo, né? Tabiru vira tabenai. Agora para os verbos do tipo godan, que é os verbos do tipo u. A gente troca o final com som de u por um equivalente da mesma família com som de a, né? Nakusu, né? Vira nakusanai. Nakusu é perder algo, né? O su vira sa, né? Nakusu, nakusanai. Nakusu, perder algo. Nakusanai, não perder algo. E essa regra continua aí com os outros finais. Kau, que é comprar, vira kawanai, não compra. Nomu, que é beber, vira nomanai, não bebe. Tatsu, que é ficar de pé, vira tatanai, não fica de pé. Shinu, que é morrer, vira shinanai, não morre. Kaku, que é escrever, vira kakanai, não escreve. Oyogu, que é nadar, vira yoganai, não nada, né? Você pode ver o tenten se manteve, né? Que é esses tracinhos aí, né? O tenten se mantém também. E kiru, que é cortar, vira kiranai, não corta. E como é que a gente faz com os irregulares? Suru, que é fazer, vira shinai. Kuru, que é ver, vira konai. E a outra exceção que tem, waru, que é existir para coisas inanimadas, né? Vira nai, né? Não existe. Agora que a gente já sabe a forma negativa, vamos aprender a forma passada aí dos verbos do tipo jisho, né? Que além de ser informal, agora vai estar no passado. Um exemplo de frase, milku o nonda. Nonda é o verbo nomu, que é beber, só que ele está no passado. Milku é leite. Milku o nonda, eu bebi leite. E também, cada tipo de verbo tem sua conjugação específica. Verbos do tipo itidan perdem o uru e ganham o ta. Taberu vira tabeta. Agora, para os verbos de tipo godan, né, que terminam com som de u, existe uma complicaçãozinha porque nem todos eles são conjugados da mesma forma quando a gente passa para o passado. Por exemplo, os verbos que terminam com su. A gente troca a sílaba que tem som de u por uma que tem som de i da mesma família. Né? Nakusu, que é perder algo, vira nakushita. Perdi algo, né? O su vira shi. Verbos que terminam com ku, ele perde o ku e ganha o ita. Kaku vira kaita. Kaku é escrever, kaita escreveu. Os que terminam com gu, né? Que é o ku com tenten, né? Por exemplo, oyogu, que é nadar, ele perde o gu e ganha ida, né? Oyogu, nadar, oyoida, nadou, né? Esses dois aqui, eles são conjugados de forma parecida, né? Agora, os que terminam com mu e nu, como nomu, que é beber, e shinu, que é morrer, eles ambos, né, perdem sua última letra e ganham da, né? Nomu, beber, non da, bebeu. Shinu, que é morreu, shin da, morreu, né? Bem mais fácil porque são iguais, né? A forma que eles são transformados. Outro que termina dessa forma também são os verbos que terminam com bu. Por exemplo, asobu, que vira sonda, né? Perde o último, perde o bu e ganha da. Os que terminam com tsu e com u, né? Eles são transformados da mesma forma também. Perdem a última letra e ganha, né? O sokuon, né? A pausinha, mais o ta. Tatsu, que é ficar de pé, vira tata. Ficou de pé. Kau, que é comprar, vira kata. Comprou. E por último, os que terminam com ru, né? Que são dessa categoria, né? Que são o godan, perdem o ru e também ganha o tsuzinho mais o ta.
Aru, né? Existir, vira ata. Existiu, né? Mas, Joaci, isso é muito complicado. Já era difícil ter várias categorias. Como é que eu vou memorizar isso tudo? Meu Deus do céu. Então, para a gente abordar esse problema, é até que bastante simples. A gente precisa ver muitas frases em japonês. Assim a gente vai acabar percebendo de forma natural como um verbo é conjugado. Não apenas no passado, mas em todas as formas, né? A solução para absorver isso de maneira natural é ver muitas frases, né? Seja estudando ativamente ou em contato com o japonês. Então não se preocupe inicialmente com isso. Apenas é aquela regra que eu talvez não falei nesse vídeo, mas é muito importante. Antes que você aprenda a conjugar de cabeça qualquer coisa, é bom você aprender a identificar, né? Saber que os verbos negativos terminam com nai, né? Quando está na forma aí, informal. Que o passado termina com tá ou dá. Assim, quando você vê uma frase em japonês e o verbo está lá no final terminando com tá e o dá, você vai saber que é uma frase no passado, né? Então, primeiro identifique, depois, se você quiser mesmo, né? Se você fazer muita questão, aprenda aí, decore as conjugações, né? Apesar de eu não recomendar você fazer isso, né? Eu prefiro a abordagem mais natural, que é ter contato com o japonês, né? Dito isso, vamos continuar aí vendo mais verbos, né? E vamos para os irregulares, que dessa vez é só 2. O suru, que é fazer, vira shita. E kuru, que é vir, vira kita. Bem fácil, bem tranquilo. Agora vamos ver o último, né? A gente viu negativo, a gente viu passado, agora é o passado negativo. E só vou precisar desse slide aqui para te mostrar como. Porque o passado negativo, ele é conjugado de forma muito parecida com o negativo, né? Por exemplo, se você souber as regras do negativo, você vai perceber que é a mesma coisa, né? Só que em vez de ser nai, é nakata, né? Taberu, por exemplo. No negativo, ele vira tabenai. No passado negativo, é tabenakata, né? O nai se mantém, só muda aí o final, virando kata. E essa regra também se aplicam aí aos verbos do Godan, né? Igual o kau, né? Que é comprar, viraria, né? Kawanakata, comprou, né? Yasai o tabenakata. Yasai é vegetais. Yasai o tabenakata, não comi vegetais. Agora a gente vai ver algo um pouquinho diferente, que é a forma T, né? Muitas pessoas gostam de chamar de forma imperativa, mas ela tem outras funções além de fazer a imperação, né? Imperação seria no sentido de coma, corra, compre, é nesse sentido, né? Mas eu vou chamar aqui de forma T, porque fica mais fácil da gente separar isso do seu uso mais comum, que é imperação, né? Vamos ver a frase. Zenbu tabete. Zenbu é tudo e tabete é o verbo taberu, que é comer, na forma imperativa. Ou seja, tá mandando alguém fazer alguma coisa. Zenbu tabete. Coma tudo, né? Acho que nem precisa falar, mas eu vou falar mesmo assim. Essa é uma forma informal, né? Você tá mandando. Você não tá pedindo, por favor, faça isso. Você tá mandando, né? É extremamente informal mandar os outros fazer coisas. Ainda mais se for coisas, vamos dizer assim, não muito legais, né? E algo muito interessante sobre a forma T é como ela é feita. Eu gosto de explicar ela depois que eu ensino a forma de show no passado. Ué, Jaci, por que você gosta? Porque é muito igual. Em vez de você colocar tá ou dá, você coloca T ou D. É literalmente isso. Por exemplo, taberu. No passado seria tabetá. Na forma T, vira tabete, né? Trocou tá por D. Nomu, que é beber. Na forma passada, vira nonda, né? Na forma imperativa, vira nonde. Tá entendendo? É tipo, é só trocar o tá pelo T. É simples assim a conjugação, né? Você decora lá e aqui fica mais fácil. Esse T que eu te mostrei aqui é o T imperativo, né? Você está mandando alguém fazer alguma coisa. Agora, se você quiser mandar alguém fazer alguma coisa de forma educada, né? Como se fosse um pedido, como é que você faz?
se junta a forma T com kudasai. Provavelmente você já ouviu isso, né? Por exemplo, tabete kudasai. Coma, por favor. Né? Tabete, coma. Kudasai, por favor. E nessa frase de exemplo aqui, shizuka ni aruite kudasai. Shizuka ni seria em silêncio, né? Aruite é o verbo aruku, que é andar, na forma imperativa. Só que ele não está mandando andar em silêncio. Está pedindo para que você ande em silêncio, né? Então vira aruite kudasai. Shizuka ni aruite kudasai. Por favor, ande em silêncio. Ou seja, não faça barulho, né, enquanto você estiver andando. Algo muito interessante da forma T é que ela é conjugada, né? Você pode fazer a forma T de forma que você esteja mandando a pessoa não fazer alguma coisa. Por exemplo, não coma, não corra, não anda. Dá para transformar a forma T para ter esse sentido, né? Por exemplo, na frase koko de suanai de kudasai. Koko é aqui, né? Suanai de. Su é o verbo fumar. Suanai é o verbo fumar no negativo. E suanai de é o verbo fumar no negativo imperativo. E como você deve ter percebido, é muito fácil, né? É só a forma negativa do verbo padrão com o de no final, né? Su vira suanai de. Taberu vira tabenai de. É muito tranquilo, né? E se você quiser colocar a polidez, né? Só colocar o kudasai depois, né? Koko de suanai de kudasai. Não fume aqui, por favor, né? Agora que você viu a parte de imperação, a gente vai ver um outro uso que a forma T tem, que é ações em sequência. Por exemplo, na frase tabete benkyou shimasu. Tabete é o verbo taberu na forma T, né? E benkyou shimasu, como a gente já tinha visto, é estudar, né? Tabete benkyou shimasu. O que significa essa frase? Que você primeiro vai tabete, que é comer, e depois você vai benkyou shimasu, que é estudar, né? Tabete benkyou shimasu, né? Quando você quiser indicar com a ação é depois da outra, o primeiro verbo fica na forma T, tá bom? E caso você tenha pulado diretamente para essa parte do vídeo, eu também vou mostrar como a gente transforma aí os verbos da forma padrão para a forma T, né? Mas se você já viu lá a parte do passado, não precisa ver, né? Porque basicamente a gente troca tá ou dá por T ou D, né? Mas vamos ver de qualquer forma, né? Para os verbos do tipo Yotidan, a gente tira o uru e acrescenta o T. Taberu, comer, tabete, coma, né? Para os verbos de tipo Godan, que terminam em su, eles perdem o su e ganham um equivalente da mesma família com som de i, ou seja, o shi. Nakusu, perder algo, nakushite, perca algo. Para os verbos que terminam em ku e gu, eles ganham it ou id, né? Kaku é escrever, vira kaite, escreva. Oyogu é nadar, vira oyoide, nade. Os que terminam em mu, nu e bu perdem a última letra e ganham de. Nomu quer beber, vira nonde, beba. Shinu quer morrer, vira shinde, morra. Asobu quer brincar, vira sonde, brinque. Os que terminam com tsu, com u e com ru perdem a última letra e ganham o sokuon, né, que é o tsu pequeno, mais o t. Tatsu, ficar de pé, vira ta-te, fique de pé. Kau quer comprar, vira ka-te, compre. Yaru quer existir para coisas inanimadas, vira a-te. Agora é os irregulares, né? Suru vira shite, né? Suru fazer, shite faça. Kuru quer vir, vira kite, venha, né? Teiru serve para a gente indicar uma ação que está em andamento, né? E essa combinação é bem fácil. É a forma T do verbo mais iru, né? E na sua forma formal, o iru vira imasu, né? Teiru, teimasu. Bem simples, bem fácil. Agora vamos ver isso dentro de uma frase de exemplo, né? Neko wa mada neteimasu.
Neko é gato, mada é ainda, neteimasu. Primeiro, nete é o verbo neru, que é dormir, na forma T. Imasu está indicando aí uma ação em andamento. Neteimasu está dormindo, né? Neko wa mada neteimasu. O gato ainda está dormindo. Outra função do teiru é indicar uma ação que você vem fazendo, mas não está fazendo naquele exato momento. Por exemplo, na frase Nihongo benkyou shiteimasu. Nihongo, língua japonesa, né? Benkyou suru é estudar. Benkyou shite, né? Estudar aí na forma T. E benkyou shiteimasu. Eu estudo, né? Nihongo benkyou shiteimasu. Eu estudo japonês. Estou indicando que eu ando fazendo isso, mas não quer dizer que eu estou fazendo no momento que eu falo essa frase. Outra combinação com a forma T é o tekara, que tem a função muito parecida com a forma T que a gente viu mais cedo, indicando sequências de ações. Asagohan o tabete kara daigaku ni ikimasu. Asagohan, café da manhã. Tabete kara, depois de comer. Daigaku ni ikimasu. Já sei, qual a diferença de eu usar a forma T e usar a forma tekara se os dois significam sequência de ações? A forma tekara serve simplesmente para você dar mais ênfase que você está fazendo primeiro uma coisa e depois outra. O significado é o mesmo. Os dois cumprem a mesma função, só que o segundo você quer deixar claro que é um depois de outro. Agora eu vou falar de algo que vai aumentar muito o nível do seu japonês, que é a forma adjetiva. E apesar desse nome, não é uma conjugação, tá bom? É nada mais, nada menos do que transformar uma frase em um substantivo. Vamos ver dentro de um exemplo para ficar mais fácil. Para a gente fazer a forma adjetiva, a gente usa a palavra koto ou no. São apenas uma forma diferente de fazer a mesma coisa, né? Agora, vamos ver as frases, né? Koen de asobu koto ga suki desu. Koen é parque. Asobu é brincar. Koto, vamos dizer assim que seria coisa, né? Suki é gostar. Koen de asobu koto ga suki desu. Essa coisa de brincar no parque, eu gosto, né? Fica mais fácil você entender dessa forma. Outro que não exatamente tem a ver com koto, mas eu vou ensinar aqui porque também é importante. Koto é quando a gente está falando sobre coisas abstratas, né? Por isso que geralmente a gente utiliza isso para verbos. Mono a gente usa para coisas físicas, né? Para objetos. Como mono e koto têm funções muito parecidas, vou aproveitar a oportunidade aqui para te ensinar o mono também. Kuroi mizu mono ga suki desu. Kuroi é escuro, mizu é água, mono é coisa, né? Coisa, objeto. Ga suki desu, eu gosto. Kuroi mizu mono ga suki desu. Eu gosto dessa água escura. Isso aqui a gente pode utilizar se a gente esquecer como é que fala café em japonês, né? Então, koto e mono tem essa função muito boa da gente substituir palavras que a gente ou não sabe ou não lembra por gambiarras, né? Que, apesar de não ser a palavra que a gente quer exatamente, funciona para comunicar. Isso aqui é apenas um pequeno exemplo do que você consegue fazer com isso. Eu sei que inicialmente você não vai conseguir dominar isso aqui muito bem, mas quando você estiver em níveis mais avançados de japonês, você vai perceber que isso aqui é muito, mas muito útil. Eu falei que o koto também pode ser substituído por no. Por isso a gente vai ver uma frase aqui, utilizando o no lugar, né? Tsumetai kohou no mono ga suki janai desu. Tsumetai seria frio, gelado, né? Quando você está falando de coisas que você pode tocar, né? Não confunda com samui, né? Samui é frio para queima. Isso aqui é frio a coisas, né? A objetos que você pode tocar. Kohi é café. Nomu é beber, né? O no aí está sendo utilizado para fazer a frase adjetiva. E ga, né? Para marcar o sujeito. Suki janai desu, né? Suki é gostar, janai não é, né? Ou seja, suki janai desu é não gosta. Tsumetai kohou no mono ga suki janai desu. Eu não gosto de beber café gelado. E digo de novo, os exemplos que eu passei aqui é apenas uma pequena amostra do poder de frases adjetivas, né? Esse negócio é muito, mas muito útil. Por isso seria importante você aprender mais exemplos para fixar isso aqui bem na sua cabeça. Mas, continuando. Agora a gente vai ver mais sobre a partícula kara,
Só que dessa vez, ela não vai estar indicando ponto de partida, mas sim razão. Mas não é qualquer tipo de razão. São razões diretas. Um exemplo que seria em português seria algo assim. Porque eu fiz exercício físico, eu fiquei cansado, né? O que dá pra gente entender? Que você só ficou cansado porque fez exercício físico. Essa é uma causa direta, é uma causa clara de ação e consequência, né? Mas vamos ver isso aplicado no japonês. Ame dakara dekakimasen. Ame é chuva. Da seria equivalência do des, só que informal, né? E kara, né, tá indicando aí razão. E dekakimasen é o verbo deru, que é sair, na forma mas e também na forma negativa. Ou seja, não sai. Ame dakara dekakimasen. Como está chovendo, eu não saio. E uma coisa que você deve saber é que se o que vier antes de kara for um substantivo, você tem que colocar o da, né? Tem que deixar informal. Outra coisa que você deve saber é que como os adjetivos de tipo na se comportam como substantivos, quando a gente for adicionar o kara, eles também ganham um da, né? Por exemplo, se a razão fosse um adjetivo de tipo na, por exemplo, kire, que é bonita, né? Kire dakara, né? Porque é bonita. Suki desu, eu gosto, né? Porque é bonita, eu gosto. Então, bem fácil, né? Ame dakara dekakimasen. Como está chovendo, eu não saio. Frase em japonês, a formalidade ou informalidade geralmente é indicado no final da frase. Eu sei que tem palavras no meio que pode indicar formalidade, mas vamos deixar aqui com padrão que se você quiser colocar algo formal ou informal, você apenas altera o final da frase, tá bom? Agora um exemplo de kara com verbo, né? Mainichi renshu suru kara iten o torimasu. E se o que vier antes de kara for um verbo, ele tem que estar na forma dicionário. Mainichi é todos os dias. Renshu suru seria praticar. Quando você pode ver, ele está na forma dicionário, né? A parte aí do suru. Kara está indicando razão. Iten. I é o adjetivo i, que significa bom. E tem é pontos, né? E torimasu é o verbo toru, que nesse contexto aqui a gente entende como tirar, né? Mas ele também tem um significado de pegar. Em japonês, esse verbo faz sentido quando a gente está falando de nota, tá bom? Mainichi renshu kara iten torimasu. Como pratico todos os dias, eu vou tirar uma boa nota. Agora a última combinação com kara de razão é junto com um adjetivo de tipo i, né? Vamos ver o exemplo. Kono eiga wa omoshiroi kara mo ichido mimasu. Kono, esse, eiga, filme, omoshiroi, interessante, kara, né? Tá indicando a razão. Mo ichido seria mais uma vez, né? É uma expressão. Mimasu é o verbo miru, que é ver, né? Kono eiga wa omoshiroi kara mo ichido mimasu. Porque esse filme é interessante, eu vou ver mais uma vez. E como você deve ter percebido, para juntar adjetivo do tipo i com kara, não precisa de nada entre eles, né? Eles podem ser juntados diretamente. Agora vamos ver um pouco como a gente pode indicar desejo. Tem duas formas. A primeira é com ga hoshi. E é bem fácil. Antes de ga hoshi, você coloca a coisa que você quer, né? Por exemplo, aisukrimo ga hoshi desu. Aisukrimo é sorvete. Ga hoshi seria eu desejo, eu quero, né? Aisukrimo ga hoshi desu. Eu quero um sorvete. Ga hoshi é um querer mais formal e menos direto, tá? Então é de boa você falar isso aqui. E como ele só pode ser juntado com um substantivo, se você quiser utilizar ele com um verbo, né? Por exemplo, você que está desejando uma ação, você precisa transformar essa ação em uma frase adjetiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem estranho. Taberu, comer, né? Taberu koto, a coisa de comer, ou seja, a ação de comer. Taberu koto ga hoshi. O que dá para entender essa frase? Que eu quero fazer a ação de comer. Ou seja, eu quero comer, né?
Entendeu como é que a gente faz essa ligação? Né? Como é que é útil a gente utilizar o koto, né? Outra forma de expressar desejo é com a forma tai. Só que a gente só pode utilizar essa forma com verbos, né? Já que ela é uma modificação do verbo. Vamos ver um exemplo com isso. Nihon ni ikitai desu. Nihon, Japão. Ikitai. Ikitai é o verbo iku. Iku é ir e ikitai é quero ir. O tai é um querer mais forte. A gente dá para entender ele como sendo menos formal, né? Nihon ni ikitai desu. Eu quero ir no Japão. E a conjugação dele é bem fácil. Primeiro você passa o verbo para a forma mas e depois você troca o mas por tai. Eu sei que fica estranho primeiro passar por uma forma para depois passar para outra. E eu só falo isso para ficar mais fácil de você fazer essa conjugação. Com o tempo você vai conjugar diretamente o verbo da forma de sho para tai naturalmente, né? Só estou fazendo essa ponte primeiro para que você se acostume, tá bom? Agora vamos ver um pouco sobre comparação utilizando yori e hoga. Neko yori no hoga é suki desu. Yori marca o que é menos e hoga marca o que é mais, né? Neko yori está dizendo que gato é menos do que alguma coisa. Ino no hoga. Hoga está dizendo que o cachorro é mais do que o gato em alguma coisa. Suki desu é gostar. Então fica assim. Neko yori, ao invés de gato. Ino no hoga suki desu. Eu gosto de cachorro. Quando você juntar um substantivo no hoga, é obrigatório você utilizar o no, tá bom? Senão fica errado. Neko yori ino no hoga suki desu. Eu gosto mais de cachorro do que de gato. Agora a gente vai aprender o tari tari suru, que serve para exemplificar ações. Da mesma forma que o ya serve para exemplificar substantivos, né? Então vamos ver a frase de exemplo. Shumatsu wa eiga ga mitari, gimo shitari shimasu. Shumatsu, final de semana. Eiga é filme. Mitari é o verbo miru, né, que é ver. Ele está na forma passada, então adiciona o ri. Aí vira o tari, né? E aí está o verbo game suru, que seria jogar videogame, né? E completo com tari shimasu. O que essa frase quer dizer? Que no final de semana a gente faz ações como ver filmes e jogar videogame. Isso significa que tem mais ações que não estão sendo citadas aqui, tá bom? É igual o ya, né? Só que aplicado para ações, né? Para verbos. Agora vamos ver o ni naru, que serve para indicar uma transformação, ou seja, que você tornou-se alguma coisa. Naru é o verbo tornar-se. Ni naru é o conjunto gramatical completo. Itsuka isha ni narimasu. Itsuka, algum dia, isha, médico, ni narimasu. Vou me tornar, né? Itsuka isha ni narimasu. Algum dia vou me tornar médico, né? O naru na forma mas é narimasu, tá bom? E assim como você pode utilizar ele junto com substantivos, você pode usar ele também com adjetivos do tipo na, mas sem o na, né? Por exemplo, na frase, Watashi no nihongo wa jouzu ni narimasu. Watashi, eu, né, formal, nihongo, língua japonesa, jouzu é habilidoso, e ni narimasu, tornar-se. Watashi no nihongo wa jouzu ni narimasu. Meu japonês vai ficar melhor, né? Também dá para aplicar o ni naru a adjetivos do tipo i. Por exemplo, na frase, Tabun tenki ga samuku narimasu ne. Tabun, talvez, tenki. Tempo, clima, né? Samuku é o samui, ou seja, é o frio quando a gente fala de clima. E narimasu tornar-se, né? Como você pode ver, troca o i por ku. Então junta com narimasu, né? Tabun tenki ga samuku narimasu ne. Talvez o tempo fique frio, né? Além de ni naru, também tem ni suru. E sua função é indicar que você decidiu fazer algo. Por exemplo, na frase Kora nomu koto ni shimashita. Kora seria refrigerante de cola, tipo Coca-Cola, né? Nomu é beber,
koto é coisa, né? Então aí é uma frase adjetiva, né? Nishimashita, decidi. Kora o nomu koto ni shimashita. Eu decidi tomar refrigerante. E nishimashita é nisuru. Só que ele está na forma mas, primeiro, né? Vira ni shimasu. E no passado, depois vira ni shimashita. Kora o nomu koto ni shimashita. Eu decidi beber refrigerante. Além de ni naru e ni suru, também tem ni iku. Ni iku serve para você indicar que você está indo em algum lugar fazer algo. Por exemplo, na frase Supa ni kaimono ni ikimasu. Supa é supermercado, né? Kaimono é compras. Ni ikimasu, né? Estou indo para, e aqui nesse contexto, fazer compras, né? Supa ni kaimono ni ikimasu. Eu vou ao supermercado fazer compras. E esse ku de niku é o mesmo iku de ir, né? Do verbo ir. Bem tranquilo, bem fácil. Agora a gente vai aprender algo um pouquinho diferente, que é moral, kureru e agiru. Preste muita atenção nisso porque é um tópico um pouquinho confuso, mas é muito importante que você saiba. Primeiro, moral. Moral serve para indicar que você recebe algo de alguém, tá bom? Por exemplo, na frase Tomodachi ni presento moraimashita. Tomodachi é amigo, presento é presente, e moraimashita seria algo como recebi, né? Tomodachi ni presento moraimashita. Eu recebi um presente de um amigo. Uma coisa que você tem que prestar atenção nessa frase é a função do ni. O ni aqui está marcando quem está dando o presente. E uma alternativa a esse ni seria também kara, né? O sentido ficaria igual, né? Estou recebendo o presente do meu amigo. Agora, outro muito parecido, que é o kureru, que serve para indicar quando alguém te dá alguma coisa. Por exemplo, na frase Haha ga watashi ni keiki o kuremashita. Haha, mãe. Watashi, eu. Keiki é bolo e kuremashita seria deu, né? Haha ga watashi ni keiki o kuremashita. Minha mãe me deu um bolo. E algo muito importante, o ni aqui não está marcando quem dá, mas sim quem recebe. No caso aqui, quem recebe é eu. E como você pode ver, o ga, né, está marcando aí quem dá. Esse ga aí também pode ser substituído pela partícula wa, tá bom? O sentido fica igual. Mas algo que você tem que manter na sua cabeça é que em kureru, o ni está marcando quem recebe, tá? É diferente do moral. E por último, tem o ageru, que indica que você está dando algo para alguém. Watashi wa tomodachi ni hon agemashita. Watashi, eu, tomodachi, amigo, hon, livro, agemashita. Dei, né? Watashi wa tomodachi ni hon agemashita. Eu dei um livro para um amigo. E preste atenção que aqui o ni está marcando quem está recebendo o livro, tá bom? Então fica assim, né? No moral, o ni está marcando quem dá. No kureru, o ni está marcando quem recebe. E no ageru, o ni está marcando quem recebe também, tá bom? Esse negócio de dar e receber não é apenas com objetos, mas também você pode dar e receber ações. Como, por exemplo, na frase Ane ni hon o katte moraimashita. Ane, irmã mais velha, hon, livro. Katte é o verbo kau, que é comprar, né, na forma T. Então, moraimashita. O que dá para entender aqui? Que minha irmã fez uma ação para mim. E que ação foi essa? Comprar um livro, né? Acho que só explicando assim, você consegue entender que não é um presente, mas sim um favor, tá bom? Se fosse presente, a gente não estaria utilizando o verbo, né? Só estaria falando que ela deu o livro, né? E assim como o kureru que eu já tinha explicado, esse kureru aqui também pode ser aplicado aí com ações, né? Sensei ga watashi ni nihongo o oshiete kuremashita.
Sensei, professor, quando você fala do seu próprio professor. Watashi é eu, né? Aqui o ni está marcando quem recebe a ação, que sou eu. Nihongo, língua japonesa. Oshiete. Oshiete é o verbo oshieru, que é ensinar. E kuremashita, né? Só que ele está aqui na forma maço e no passado. Sensei ga watashi ni nihongo o oshiete kuremashita. O professor, né, fez o favor, né, de me ensinar japonês, né? Aqui dá para entender que o professor fez uma ação que ele não precisaria fazer, né? Literalmente é isso que é favor, né? E por último, também dá para fazer combinações com ageru, né? Watashi wa imoto ni keiki o tsurete agemashita. Watashi, eu, imoto, irmã mais nova. O ni aqui está mostrando quem recebe a ação, né? Keiki é bolo. Tsukuru é o verbo preparar ou produzir. Keiki o tsukuru seria fazer um bolo, preparar um bolo, né? E o agemashita aí está aí para indicar que eu fiz algo para minha irmã mais nova, né? Watashi wa imoto ni keiki o tsukutte agemashita. Eu fiz o favor de fazer um bolo para minha irmã mais nova. Eu sei que moral, kureru e ageru é um pouquinho complicado, mas mantenha a base na sua mente, né? O moral serve para indicar que está recebendo a ação ou algo de alguém, né? E quem dá esse algo ou ação é marcado com ni, tá bom? O kureru, alguém dá algo ou alguém faz algo para você. E quem recebe a ação é marcado com ni. E por último, o ageru quer dizer que você dá algo ou faz algo para alguém, né? E quem recebe é marcado com ni, tá bom? Eu sei que falando assim só é difícil aprender, por isso é importante você ver mais exemplos e colocar os exemplos no Anki e ir aprendendo com a repetição, né? O que são honoríficos, ou honoríficos de respeito, né? São palavrinhas que a gente adiciona no nome de outras pessoas para indicar algumas coisas. E o primeiro honorífico que eu queria te mostrar é o san. O san serve para a gente mostrar respeito ao dizer o nome de outras pessoas. Isso pode entrar em vários contextos. Pode ser um superior seu, né? Por exemplo, diretor, um senpai, né? Que é uma pessoa que entrou em alguma coisa mais cedo que você. Por exemplo, se você está no segundo ano, a pessoa que está no terceiro ano é seu senpai. E o san aqui para a gente é principalmente utilizado para indicar respeito no nome das pessoas que você não é íntimo, né? Se você já fosse íntimo de uma pessoa, você não usaria nada ou usaria outro honorífico, tá bom? Então, vamos ver a frase. Takamura-san wa majime na hito desu ne. Takamura-san seria o senhor Takamura, né? Eu tentei fazer uma equivalência em português, mas não existe uma equivalência exata em português para san, né? Majime na seria sério, né? É um adjetivo de tipo na. Hito é pessoa. E o restante você já conhece, né? Desu ne, não é? Takamura-san wa majime na hito desu ne. O senhor Takamura é uma pessoa séria, não é? Outro honorífico muito usado também é chan. E o chan tem um sentido de adicionar um carinho na hora de se referir a outra pessoa, né? É muito utilizado quando a gente fala em nomes de criança, em nomes de animais de estimação, em nomes de mulheres principalmente, né? Tem esse sentido, né? Mas você tem que ter cuidado porque isso aqui é uma fala íntima, tá bom? Então, cuidado com quem você usa isso aqui, que é capaz da pessoa até se ofender se não for tão próximo assim da pessoa enquanto você imagina, né? E dentro de uma frase seria Yuko-chan wa kirei na kami ga aru ne. Yuko é o nome da pessoa, né? Chan, né? Tá o honorífico para adicionar carinho. Kirei na é adjetivo de tipo na, né? Bonita, linda. Kami é cabelo. Garu você já conhece, né? Ter, né? Haver, no sentido de coisas inanimadas. Yuko-chan wa kirei na kami ga aru ne.
A Yuko tem um cabelo bonito, não é? Agora, o último honorífico é kun, que é muito parecido com chan. Só que o kun geralmente é utilizado para nomes de meninos, homens jovens nesse sentido, né? Isso também pode aparecer num contexto onde uma pessoa que está num ranking maior em alguma coisa, por exemplo, na escola, né? O cara que está no terceiro ano, ele pode utilizar kun ao se referir a pessoas que estão no segundo ano, que seria aí, né, pessoas inferiores a ele naquela estrutura, né? E eu acho que você já viu uma situação assim em algum anime, né? Não é muito difícil um vilão falar isso, né, do herói, né, chamar ele de kun. E dentro de um exemplo fica assim: Yuki-kun wa tsuyoi otoko no ko da yo. Yuki é o nome, né? Tsuyoi é forte. Otoko no ko seria menino, né? O da tá aí para indicar uma afirmação informal, né? Seria como se fosse o é, né? E o yo, partícula aí para indicar ênfase, né? Yuki-kun wa tsuyoi otoko no ko da yo. O Yuki é um menino forte. Agora é a vez do takotogaru. Takotogaru, que é o passado do verbo na forma de sho, mais kotogaru. Isso aqui é utilizado para indicar experiência, ou seja, que você já fez alguma coisa, né? Por exemplo, na frase Nihon ita koto ga arimasu. Nihon, Japão, ita, ir, né? Mas está no passado, quer dizer que já foi, né? Koto ga arimasu. Nihon ita koto ga arimasu. Eu já fui ao Japão. Como você pode ver, apesar do aru, né, o arimasu está no presente, está indicando, dentro dessa estrutura, ela indica que a ação foi no passado, né? Então preste atenção nisso. Bem simples, bem fácil. Agora é a vez do desu, que é utilizado para a gente fazer uma explicação ou dar ênfase em alguma frase, né? Como, por exemplo, na frase Choto atama ga intai desu. Choto, um pouco. Atama é cabeça e tai é dor, né? Atama ga i seria dor de cabeça. Desu. Né? Tá dando aí uma explicação ou ênfase. Nesse caso aqui é uma explicação, né? Choto atama ga intai desu. É porque estou com um pouco de dor de cabeça, né? Agora a gente vai aprender como fazer permissão e proibição. Primeiro, a gente vai fazer permissão, utilizando o te moi, que nada mais é do que a forma te do verbo, mais moi. Como, por exemplo, na frase Moto tabete moi desu. Moto seria mais, tabete é o verbo o taberu, né? Comer. I desu. Moi desu. É como se você estivesse falando que tá tudo bem fazer aquela ação, né? Moto tabete moi desu. Você pode comer mais, se quiser, né? Teria esse sentido. Agora, o contrário de temoi seria tewakenai, né? Temoi é para permissão e tewakenai é para fazer uma proibição, né? Como, por exemplo, na frase Koko de nete ikemasen, né? Ele aqui está na forma masu, né? E na forma negativa. Tem o mesmo sentido quando a gente faz essa transformação, né? Koko é aqui, nete é o verbo neru na forma te, o aikimasen é não pode, né? Não deve. É a proibição aí, né? Koko de nete wa ikimasen. Você não pode dormir aqui. Agora a gente vai aprender 3 modificações do verbo muito parecidas. Só o que vai mudar é o nível de formalidade delas. A primeira é o nai to ikenai. E seu nível de formalidade é informal, tá bom? E ela é utilizada para indicar que você deve ou precisa fazer algo. E para a gente transformar um verbo para esta forma, a gente transforma um verbo na forma de sho negativo, né? E adiciona to ikenai, né? Por exemplo, o verbo dessa frase aí, que é kairu, que é voltar para casa, vira kaenai, que é não voltar para casa, e depois, com transformação, ele vira kaeranai to ikenai, que é já tenho ou já devo voltar para casa, né? Igual aí na frase, mo kaeranai to ikenai. Mo é já, kaeranai to ikenai, já devo, já preciso voltar para casa, né? Agora, outro muito parecido com essa estrutura é o nakute wa ikenai,
que tem nível de formalidade formal, tá bom? É o mesmo nível de formalidade que tem o mas, tá? Ele é um formal ali padrão. E ele tem a mesma função do anterior, indicar que você deve ou precisa fazer alguma coisa. E para a gente transformar um verbo para essa forma, a gente tem que pegar a forma dishō negativa do verbo, tirar o i e adicionar kute wa ikenai, tá bom? Por exemplo, o verbo tetsudao, que é ajudar, né? Ajudar, auxiliar. Na forma dishō negativa, ele vira tetsudawanai, né? O u vira wa e adiciona o i, né? Tetsudawanai, não ajuda. Com essa modificação, ele vira tetsudawana kute wa ikenai, né? Eu devo ajudar ou eu preciso ajudar, né? E como é que fica na frase? Kazoku o tetsudawana kute wa ikemasen. Kazoku, família, né? Tetsudawana kute wa ikimasen. Ele está na forma maço, né? E também no negativo, que significa eu preciso, eu devo ajudar, né? Kazoku tetsudawana kute wa ikemasen. Eu devo ajudar a minha família, né? E agora, o último que tem um significado parecido é o nakute wa naranai, que ele tem um nível de formalidade muito formal, tá bom? Isso aqui provavelmente você vai ver em avisos, né? Em coisas assim. E o significado é igual ao outro, né? Para indicar que você deve ou precisa fazer algo. E para transformar um verbo para essa forma, primeiro você passa o verbo para a forma dishō negativo, tira o i e adiciona nakute wa naranai. É muito parecido com o primeiro, né, desse conjunto que eu mostrei. E como é que a gente faz a transformação desse verbo? A gente pega o verbo padrão, passa ele para a forma dishō, tira o i e adiciona nakute wa naranai. Por exemplo, no verbo dessa frase, que é owaru. Owaru é finalizar ou terminar. Esse aqui é um verbo de tipo godan, ou seja, que termina com som de u, né? Então sua conjugação não é negativa, vira owaranai. A gente tira o i, fica owarana. Então é só a gente adicionar o nakute wa naranai. Então no final ele fica owaranakute wa naranai. Ou seja, eu devo ou eu preciso terminar. E nessa frase de exemplo fica assim, né? Kyōjū ni owaranakute wa ikenai desu. Kyōjū ni significa até hoje, né? É um advérbio. Owarakute wa naranai significa devo terminar ou preciso terminar, né? Kyōjū ni owaranakute wa naranai desu. Devo terminar até hoje. Agora a gente vai ver o nakucha, que é nada mais nada menos do que um informal de nakute wa ikenai, né? O nakute wa ikenai é o formal padrão. Isso aqui é a transformação desse formal padrão em informal, tá bom? Eu sei que esse negócio de naranai, ikenai e toikenai é um pouco confuso, mas você precisa pelo menos conseguir identificar que eles estão dizendo que deve ou que precisa fazer algo, tá bom? Mas continuando. O nakucha, já que ele é informal do outro, a transformação do verbo é igual, né? Você pega o verbo, passa ele para a forma negativa, né? Da forma dishō, tira o i e adiciona o nakucha. Por exemplo, o verbo iku, que é ir. Primeiro você passa ele para a forma dishō, que é ikanai. Depois você tira o na, né? Ou seja, fica ikana. E adiciona nakucha. Ou seja, vira ikanakucha, né? Eu devo ou eu preciso fazer algo, né? E dentro de uma frase, ato de ikanakucha. Eu preciso e depois, né? Agora a gente vai ver o nakute mo ii desu, que ele serve para dar permissão, mas é uma permissão um pouco diferente, porque é permissão para você não fazer algo. Seria algo como: você hoje tem a permissão de não fazer o dever de casa. É algo nesse sentido, né? E para transformar um verbo para essa forma, é muito parecido com os outros, né? Passa primeiro por negativo da forma de shō, tira o i e adiciona kute mo ii desu, né? Por exemplo, o verbo tatsu, que é ficar de pé. A gente passa ele para o negativo, que é tatanai, né? Depois a gente tira o i, né? Vira tatana. E bota kute mo ii desu. Tatsu vira tatanakute mo ii desu.
que é a frase de exemplo aí, né? Você não precisa ficar de pé, né? Tudo bem você não ficar de pé, seria algo assim, né? Agora, a última coisa de permissão aí dessa aula é o cha ikenai e o ja ikenai. Eles têm a mesma função, indicar proibição, né? Só que tem algumas questões. Primeiro, que esse aqui é informal, né? Não usa ikondês. Outra coisa é que ele é mais utilizado no japonês falado, tá bom? Geralmente no escrito você não vai ver essa forma. O cha ikenai a gente utiliza quando o verbo na forma T termina com T. Como, por exemplo, hairu, né? Na forma T, ele vira ha-te, né? Termina com som de T. E a gente coloca cha ikenai. Hairu é entrar, né? Haite cha ikenai, não entre. Se um verbo terminar com D, né? Com som de D, ele ganha ja ikenai. Como, por exemplo, o verbo isogu, que é se apressar. Na forma T, ele vira isoide. Já que ele termina assim, a gente precisa colocar o ja ikenai, né? Isoide ja ikemasen, né? Não se apresse. Finalmente, a gente conseguiu estudar tudo do N5. E o que você pode fazer agora? Eu recomendo que você vá atrás do meu livro chamado Gambare N5 1000. Isso porque a maioria, se não todos os tópicos que eu mostrei nesse vídeo, tem 20 frases cada neste livro, né? Então, é um material perfeito para você expandir o vocabulário a partir desse vídeo aqui de gramática. Eu vou estar deixando aí o link na descrição. E é isso. Te vejo na próxima aula de japonês e fui!